Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade à nossa exposição sobre o Reino de Deus, na parte da manhã eu falei exatamente sobre o que é o Reino de Deus, ou melhor, quem é o Reino de Deus. O Reino de Deus é Jesus, a proposta do Reino de Deus é a pedagogia humano-divina de nosso Senhor Jesus Cristo. A maneira como Ele nos reuniu em torno de si próprio para fundar uma igreja, para evangelizar, e a missão principal da igreja é impedir o crescimento do inferno neste mundo. E para que o Reino de Deus se estabeleça, nós temos necessidade de os discípulos, os apóstolos dos últimos tempos, se reunirem na fé e na oração para combater as batalhas de Deus, defendendo a fé e promovendo a fé em todos os níveis e em todas as instâncias da nossa vida. Agora, nesta segunda palestra comigo, tentarei em poucos minutos desenvolver um tema muito específico, os valores do reino. Para desenvolver esse tema, eu gostaria de retomar um dos pontos que eu abordei hoje mais cedo, exatamente retomando aquele episódio em que a mãe de São Tiago e São João aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se, fez um pedido solene, ajoelhada, fez toda a dramatização. Agora, o que sustenta o pedido de Salomé, que pediu a Jesus para que seus dois filhos governassem o reino da Palestina lado a lado de Jesus? Está uma concepção equivocada a respeito do que significava o reino de Deus. Gostaria de lembrar a todos o nome de outro apóstolo de Jesus chamado Simão, o Zelota, do Partido dos Zelotas, que era um partido organizado politicamente para a derrocada do Império Romano, para que a Palestina voltasse a ficar livre, independente politicamente e pudesse governar-se a si mesma. Não é assim que nós entendemos o reinado de Deus, misturado apenas com a esfera político-social. Haja vista que o messianismo de Jesus Cristo não se confundia com a expectativa que se criava a respeito de sua pessoa. O messianismo que Jesus apresentou e com o qual ele se identificou plenamente é o messianismo que está em Isaías, os capítulos que dizem respeito ao servo sofredor. O Messias que Deus haveria de mandar para o mundo será aquele que vai ser rebaixado e com a sua cruz e com o seu padecimento vai realizar a nova e definitiva aliança. Gostaria de apresentar, por exemplo, o capítulo 34 do profeta Ezequiel e os capítulos sucessivos, especialmente o 34, o 36 e o 37. Nessa abordagem do profeta Ezequiel, Deus diz que o povo está sem pastor. E essa metodologia utilizada pela palavra profética em Ezequiel foi retomada por João no capítulo 10 do seu evangelho, em que Jesus se autodefine como eu sou o bom pastor. E mais ainda no capítulo 2 de São João, nas bodas de Caná, a pedido de Nossa Senhora, Jesus inicia o seu plano de governo, quando Nossa Senhora lhe pede a sua intervenção para a realização do milagre. E Jesus antecipa o reino de Deus a partir do milagre de Caná, onde ele transforma a água em vinho, símbolo místico e misterioso do Espírito Santo. E lembrem-se que a ladainha de Nossa Senhora, nas suas várias invocações, dirige-se a Maria como rosa mística, a rosa que sempre brota no jardim da igreja, porque a água que dá vigor e que dá vitalidade é a água que o próprio Jesus trouxe, que é o Espírito Santo, e de Maria, de quem Jesus é o seu único filho, redentor da humanidade. Por isso nós, retomando essa primeira abordagem de Salomé, mãe de Tiago e mãe de São João, nós percebemos que o messianismo de Cristo é o messianismo do serviço. Então, quais são os valores do reino de Deus que Jesus veio trazer para esta humanidade? Eu gostaria de destacar alguns pontos, sem pretender encerrar o tema, porque o tema é abrangente. Gostaria de passar agora, nesse momento, pela Quinta-feira Santa,
onde o Padre Jesus Cristo celebrou sua primeira, única e última missa, e imediatamente gostaria de passar para o enterro de Jesus, o seu sepultamento no final da tarde da sexta-feira das trevas. Em primeiro lugar, gostaria de destacar o episódio da missa do Padre Jesus. O demônio já havia entrado em Judas Iscariotes e já tinha tomado a decisão de trair, vendendo Jesus, antes de celebrar a Páscoa judaica. Jesus pretendeu lavar os pés dos discípulos. Um dos maiores valores do reino de Deus, evidentemente além da doutrina, além da catequese, além de todos os serviços que a igreja pode realizar neste mundo, Jesus exemplifica com a sua atitude o grande serviço da caridade. Jesus retira o seu manto, vai atar à sua cintura uma toalha branca e, ajoelhando-se aos pés dos seus discípulos, começa a lavar-lhe os pés. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis corretamente, porque eu sou. Mas se eu vos lavei os pés, vós também vos deveis lavar os pés uns aos outros. A teologia do avental, a teologia do serviço, como um valor absoluto do reino de Deus, a caridade, pela honra de Deus e para a glória de Deus e para o bem da igreja e da humanidade. Vejam bem, a motivação de lavar os pés é para a glorificação de Deus, para que a realização do culto, da liturgia, da missa, que Jesus imediatamente realizaria, seja completamente limpo e purificado, assim como nós devemos estar completamente preparados para receber a Sagrada Comunhão na missa. Jesus, que logo na sequência dos fatos instituiria o sacerdócio novo, instituiria o mandamento do amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, e instituiria sua presença real no Santíssimo Sacramento, deseja purificar o nosso ambiente do coração através da caridade, através do símbolo da teologia do avental, lavando os pés dos discípulos, assim também pela prestação do serviço da caridade, e a caridade só existe, na verdade, quando nós ajudamos alguém que está no erro, lhe dando o pão da doutrina, uma doutrina certa, uma doutrina correta, uma doutrina que liberta, nós estamos veiculando a purificação que Jesus realizou pela lavagem dos pés dos discípulos. E gostaria de apresentar para nós um aspecto sanitário. Jesus acabou de comer a refeição judaica. Depois ele vai iniciar a ceia eucarística, o memorial permanente da sua morte redentora, que realizaria na sexta e que ele antecipa para a quinta-feira no mistério da Eucaristia, a nossa redenção. Estômago cheio. Haviam terminado a refeição da Páscoa judaica e Jesus inclina-se para lavar os pés. Uma atitude que denota uma caridade e um carinho extraordinários por causa da própria situação de inclinar-se diante de pessoas que estão com os pés sujos. A atividade de purificação, que é um valor no reino de Deus, como o cardeal Ratzinger, na Via Sacra, que preparou para o Coliseu na Sexta-feira Santa, na frente do Papa São João Paulo II, se não me engano, na 10ª estação, o cardeal Ratzinger falava da impureza dos membros da igreja, nessa atmosfera que nós estamos envolvidos, que devemos ter a delicadeza de reapresentar como um profundo valor de fé a pureza do nosso coração, a pureza da nossa intenção, a pureza dos valores mais sagrados que são inegociáveis. Como diz São João Crisóstomo, comentando aquele evangelho de São Mateus, em que Jesus diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes
e simples como as pombas. São João Crisóstomo, que é um padre de Constantinopla do século IV, século V, São João Crisóstomo nos diz que a serpente deve ser prudente, porque quando ela é atacada pelo seu predador natural e pelo predador, o ser humano, ela deixa que possam abater tudo de si, exceto a cabeça. E São João Crisóstomo comenta que a cabeça da cobra, para nós, é a fé. Como foi que disse o Evangelho ontem? Não devemos ter medo de quem mata o corpo, mas daquele que prejudica a vida eterna. Entreguemos tudo, até a nossa vida, no martírio, mas não consintamos que a cabeça seja amputada. A cabeça é a fé. E na Quinta-feira Santa, quando celebrava sua missa, o Padre Jesus estava incutindo no coração dos apóstolos a grandeza da fé, para que a fé não fosse destituída do seu valor, e muito menos decepada, e muito menos ainda amputada, mas para que ela fosse protegida e preservada. Porque o messianismo de Israel estava sendo aguardado com tônicas diferentes. O messianismo de Jesus é o messianismo do serviço, da entrega, da humilhação, da morte e da ressurreição. E a partir do momento que os valores do reino vão entrando na nossa vida, a partir do nosso coração, é como disse Jesus em várias páginas do Evangelho. Por exemplo, quando comparou o reino de Deus como o grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos, mas quando se desenvolve, torna-se a maior de todas as hortaliças. Ou então naquele outro episódio em que Jesus encontrava-se dentro do templo de Jerusalém. Os gregos chegaram lá no pátio dos gentios. Imaginem vocês que eu sou Jesus, estou aqui na região do templo em que era reservada para o altar do incenso, e Jesus está fazendo uma grande pregação para todos os presentes. Os gregos, que não são judeus, não podem ficar aqui, ficam em outra ala, muito distante do templo, que é o pátio dos gentios, onde os gregos entravam para adorar o Deus de Israel e fazer suas orações, mas numa ala separada. Filipe, que recebeu a visita estratégica dos gregos que estava lá atrás, veio até ao encontro de Jesus e disse: os gregos estão lá no pátio de fora e estão querendo falar contigo. Quem diz isso para nós é o evangelista São João. Jesus, diz João, falou uma frase que quem lê com falta de atenção não entende nada o que Nosso Senhor quis dizer. Mas Jesus disse assim: se o grão de trigo que cai na terra não for sepultado e não morrer, não poderá produzir frutos. Mas João está certo. E essa frase que Jesus falou está no lugar correto. Os gregos querem ver Jesus, mas não verão agora. Primeiro o grão de trigo vai morrer na cruz. Primeiro vão me maltratar, vão me trair, vão cuspir em mim, vão me prender, vão me surrar, vão me açoitar. Serei humilhado até o último grau. Mas depois que o grão de trigo for enterrado, aí sim os gregos me reconhecerão, a partir da cruz. Enquanto eu estou aqui, fica até complicado e difícil que eles entendam a minha mensagem. Mas quando eu for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim, até os gregos. E o maior valor do reino de Deus, como Jesus rezou no capítulo 17 do Evangelho de São João, a sua solene oração sacerdotal, para que todos sejam um. A unidade da fé, a unidade da pregação, a unidade do batismo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos de todos os povos. Aqui está a missão inerente, ontológica, na própria essência e na raiz da igreja, divulgar o Evangelho, para que cada vez um maior número de pessoas possa fazer sua adesão a Jesus pelo sacramento do batismo. E aqui está a contribuição de São Luís Maria Grignon de Montfort com o método da especial consagração ao Verbo encarnado por meio de Nossa Senhora, para que nós possamos realizar com força as promessas do batismo. Não é uma consagração que se sobrepõe em cima da outra, não é que nós vamos acumulando uma consagração em cima de outra, mas a consagração pelo método monfortino é fazer com que a fé batismal,
a força do Espírito Santo, o seu dinamismo vital esteja presente na igreja, animando a igreja, para que nós não percamos o Espírito de Deus. Você vai rezar? Você deve rezar? A resposta: eu preciso. Eu não quero que Deus retire de mim o seu Espírito. Davi, no Salmo número 50, além de pedir a Deus, criai em mim um espírito novo, pede a Deus que não retire de si o seu Espírito. Se não vivemos a fé, se não aderimos a Jesus, se não procuramos viver os valores do reino, também através da metodologia do PHS, por hoje sim, para cada dia viverei uma virtude da Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, Deus retirará o seu Espírito de nós e dará a um povo melhor. O que é que eu entendo por povo melhor? Um povo mais humilde, um povo mais obediente. Porque nós estamos aqui para aderir ao reino de Deus, assimilando e assumindo como valores aquilo que nos pede a nossa fé, que se cumpra a partir de nós a santa vontade de Deus. Uma vontade que pede a nossa participação, que pede o nosso empenho, assim como apresentei hoje de manhã na primeira colocação, Jesus, pessoa divina, com duas vontades. A vontade divina, que está alinhada com a vontade de Deus, e a vontade humana, que está dentro da alma, que Deus criou e colocou no corpo, gerado no ventre de Maria, que chama-se Jesus. Mas uma vontade humana que também se submeteu, que também subordinou à vontade soberana de Deus, para que Jesus, no final da sua oração, no Horto das Oliveiras, afasta de mim este cálice, se é possível, mas não se faça como eu quero, seja feita a vossa vontade. Aquilo que Jesus manda que os outros façam, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Sermão das Bem-aventuranças, seja feita a vossa vontade, só manda que os outros façam, porque antes de qualquer um e acima de todos, Jesus realiza a santa vontade de Deus, submeteu-se até o fim e bebeu o cálice amargo até sorver e até consumar a última gota desta amargura da vida biológica do Cristo, que foi totalmente entregue para a glória de Deus. Por isso que Jesus, na missa que celebrou lá no cenáculo de Jerusalém, pratica a teologia do avental e lava os pés dos discípulos, apresentando isto como um valor universal para que nós possamos consagrar a partir de nós, purificando a nossa consciência das obras mortas do pecado e ajudando nossos irmãos a viver a virtude da fé com autenticidade. Este é um primeiro valor que eu considero de máxima importância. O valor da caridade, que é acima de todas as virtudes teologais. A fé, a esperança e a maior de todas, a caridade. Evidentemente que se nós olharmos para o cenário da paixão, vamos perceber muitas traições e muita tristeza. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Judas tornou-se o traidor. Mas no momento em que Jesus padece, inicia o seu processo de perda total das suas forças, embora fosse um homem de 1,80 m, que havia trabalhado 30 anos com São José, era acostumado a trabalhos manuais, embora tivesse um peso adaptado à sua altura, 1,80 m e pesando aproximadamente 90 quilos, um rapaz robusto, corpulento, bonito, inteligente, extremamente saudável, porque sempre se alimentou muito bem. As dificuldades porque passou Jesus a partir das traições da quinta-feira, as surras que levou da quinta-feira até amanhecer a sexta-feira, os bufetões e cusparadas que recebeu por parte do Sinédrio, a flagelação na casa de Pilatos, a coroação de espinhos com cravos de aproximadamente 8 centímetros que perfuraram toda a sua nuca e a testa, perfurando toda a sua cabeça em forma de capacete, a perda constante de sangue desde a flagelação até a crucificação em carne viva. A asfixia que o levou à morte leva com que em apenas 3 horas Jesus vá a óbito. E na medida que a sua vida vai chegando ao fim,
Jesus começa a fazer as últimas entregas. Nós que amamos muito Nossa Senhora, nós dizemos que a última pessoa que Jesus ofertou foi Nossa Senhora. Eu também achava que Nossa Senhora tinha sido o último presente que Jesus deu para a humanidade, mas finalmente descobri que não. Nossa Senhora foi o penúltimo. Ainda teve uma última entrega. Olhando para baixo, Jesus viu Maria, sua mãe, ao lado do discípulo amado, e usou para Maria, ao invés do título mãe, usou um título honorífico mais simbólico. Não quis que aquele momento ficasse estreito apenas a uma questão sentimental, afetiva, de filho para mãe. Mas Jesus utilizou a mesma palavra que está no Gênesis, quando Deus não chama aquela pessoa de Eva, mas chama de mulher, porém inimizade entre ti e a serpente, e o mesmo título que o mesmo João vai falar no capítulo 12 do Apocalipse. Não chama apelativamente com o vocábulo materno, afetuoso e mãe, chama de mulher. Com o poder simbólico que essa palavra contém, Jesus olha para a sua santa mãe e diz-lhe mulher. A mulher do Gênesis ao Apocalipse, a grande mulher que veio para curar todos os degradados, filhos da primeira mulher, Eva. E naquele momento em que Jesus entrega sua mãe aos cuidados do discípulo amado, ela torna-se mãe da igreja e mãe universal de todos os povos. Mas há um momento muito especial, quando Jesus diz a penúltima frase, tudo está consumado. Aí vem a última oferta. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali, naquele momento, Jesus transformou-se radicalmente, completamente, totalmente, irreversivelmente, um homem completamente nu e pobre. A alma que Jesus tem é uma alma criada, porque Ele é Deus, não era homem, recebeu a natureza humana criada por seu Pai no ventre de Maria. E aquela alma que animou sua vida, que fez com que a divindade estivesse unida à sua humanidade recebida de Maria, como um valor universal, o Filho de Deus se fez homem, e aqui está a pedagogia da igreja, a pedagogia do Evangelho, a pedagogia de Deus, que é a pedagogia da encarnação, do envolvimento, que não é ruptura com a divindade, mas é uma sucessão de entregas e de doações naquele momento de morrer, no último ato de sua existência, para que a igreja também seja uma igreja totalmente doada e receba agora um valor mais alto, que brota do coração, que brota da fé. Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A última oferta. A igreja é essencialmente cheia do Espírito Santo pelo batismo. A igreja essencialmente missionária é aquela que comunica o dom de Deus. Como diz São Paulo na carta que escreveu aos Romanos, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Esta pertença nos acompanhará e fará de nós a comunidade daqueles que são fortes pela força que vem do próprio Deus e que somos capazes de nos debruçar diante da fragilidade alheia para fazer como Jesus, lavar os pés aos outros, curar as feridas da alma e cicatrizar todos os feridos da história que nós vamos encontrando ao longo da nossa existência humana, para que a nossa fé seja uma atitude de confronto com a realidade que está diante de nós e ao mesmo tempo de uma entrega, ou para usar uma palavra que nós entendemos muito bem, de uma especial consagração que nos leva para uma total adoração de Deus. E é por essa razão que os valores do reino são apresentados por nós no mesmo Evangelho das Bem-aventuranças, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, onde Jesus vai apresentando os valores inalienáveis e inafiançáveis do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, como Jesus é pobre, entregou sua mãe,
e por último entregou o seu Espírito. Bem-aventurada a pobreza de Jesus, que continua pobre na manjedoura, que continua profundamente pobre no Calvário e que continuará até o final do mundo pobre na Eucaristia, sendo ridicularizado, desprezado e em algumas situações até rejeitado. Aqueles que poderiam comungar não o fazem. E quanto mais Jesus se queixa, por exemplo, a Margarida Maria Lacoque e a outros místicos da Idade Média, da época do Renascimento e na época moderna, as maiores queixas do coração de Jesus vão a partir da falta de respeito e de amor das próprias pessoas consagradas. Neste Consagra-te de 2018, nós queremos pensar na grande realidade dos que já se consagraram, mas que não renovaram e não vivem mais a sua consagração. E o que é pior, pisaram o sangue de Jesus, o mesmo sangue que adoraram e que serviram um dia, mas que agora, pela vida e pela modalidade com que vivem, desprezam até mesmo o amor de Deus. Porque a maior demonstração que nós podemos perceber é o grande amor que Deus tem por cada um de nós, por nos ter dado Jesus como nosso Redentor e como nosso Salvador, que na ceia se entregou, lavou-nos os pés e colocou-se inteiramente à nossa disposição, permanecendo eucaristicamente para garantir a promessa que um dia fez: eis que eu estarei convosco todos os dias até aos confins da terra. De maneira que agora, neste momento, contemplando os valores de Deus, que são os valores do reino, que são os valores da igreja, alicerçados basicamente na fé, esperança e na caridade, que é o ápice de toda a nossa experiência cristã e também litúrgica, nós temos aqui 3 breves abordagens. A primeira delas é a vida virtuosa. Nessa abordagem, eu gostaria de destacar que, para nós, a Eucaristia não pode ser uma devoção privada. Não pode ser uma esquizofrenia espiritual, do tipo: hoje eu não rezo nada, mas em compensação amanhã eu vou rezar 10 terços diante do Santíssimo Sacramento para tentar compensar o que eu não fiz ontem. Então eu vou exagerar hoje e depois passo uma semana sem frequentar nada, sem rezar nada, sem fazer nada. Queridos amigos, a vida virtuosa leva invariavelmente para uma vida sacramental autêntica. E o que é uma vida sacramental? Como o valor do reino de Deus? É uma vida eminentemente eucarística. Inclui missa diária, quando for possível, comunhão frequente, a oração assídua do Santo Rosário diante de Jesus sacramentado, via sacra eucarística. Vários santos, inclusive São Francisco de Assis, vários autores espirituais compuseram vias sacras para serem rezadas e contempladas diante de Jesus Eucaristia. A Passio Domini, que é rezada no Instituto Hesed, da Kelly Patrícia, e várias outras comunidades novas e veteranas que rezam orações profundamente com o tema da espiritualidade da crucificação, olhando para Jesus padecente na sua vida eucarística, na sua vida na hóstia consagrada, onde ele está encerrado com o seu corpo, sangue, alma e divindade. De maneira que, para nós construirmos o reino de Deus, que também é um reinado social, e eu tenho certeza que depois que a igreja rompeu com o Estado, este ato que se criou é esse abismo profundo em que nós não estamos mais conseguindo levar a fé para as coisas sociais, porque cada vez mais nós ficamos com medo, com vergonha e timidez, achando que uma vida sacramental e até mesmo uma vida eucarística deve ser vivida assim, embaixo da mesa, escondida, assombrada e alienada. Não temos coragem de viver a fé e muito menos demonstrá-la. E é por essa razão que eu gostaria de falar um pouquinho sobre José de Arimateia e Nicodemos, porque quando mais Jesus precisou, todos os seus amigos falharam, mas também foi a hora de almas viris, e essa expressão não é uma expressão preconceituosa, porque Santa Teresa d'Ávila, que é mulher,
falava para as suas monjas. Ela morreu em 1515, faz só 503 anos que ela morreu, 1515. Faz só 503 anos. Ela dizia para as suas monjas: eu quero mulheres com alma viril. Na época da paixão de Cristo, pessoas viris apareceram no momento mais crucial. José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, não teve medo de perder a sua reputação, não ficou com aquela ideia suja do que é politicamente correto e ficou com medo de se expor. Na hora em que Jesus mais precisou do apoio de amigos, José de Arimateia disse: eu tenho um túmulo novo. Não mandou buscar lençol dentro de casa, porque embora fossem lençóis que tivessem sido lavados e estivessem perfumados, ele mandou comprar e providenciou a aquisição de tecido novo. Tudo que diz respeito a Jesus, na quinta-feira santa, tudo foi novo, e a igreja entendeu essa metodologia, e na vigília pascal do sábado santo, a igreja prepara tudo novo. É necessário repetir? Sírio pascal, cera virgem, o sírio é novo, o fogo é novo, a água é nova, as pessoas são novas, porque são pagãos, catecúmenos, que serão agora neófitos. Tudo é novo. José de Arimateia expôs-se para ser ridicularizado pelos membros do Sinédrio, para ser até expulso do Senado dos fariseus. Apresentou-se: estou aqui. E Nicodemos, que quando queria consultar Jesus só procurava as horas da noite para não ser identificado por ninguém, na hora máxima da crueldade e do terrorismo contra Nosso Senhor. E isso é um valor absoluto do reino, mostrar o que somos e demonstrar de quem somos, para ter a ousadia de construir o que Deus quer. Eu quero o que Deus quer, para que Deus possa realizar, independente de nós, mas contando com a participação de cada um de nós. Vida virtuosa. José de Arimateia expôs-se. Nicodemos também fez a sua própria exposição da figura e manifestaram sua fé. Preciso aqui repetir que aquela sexta-feira e o sábado subsequente eram os dias mais importantes dos judeus. Qualquer judeu, se colocasse a mão num defunto, ficava impuro e não podia sair de casa por 7 dias. No outro dia era o dia da Páscoa anual dos judeus. Já estava quase o sol se pondo. Vocês sabem que quando o sol se põe já é o dia seguinte. José de Arimateia e Nicodemos puseram as escadas, subiram e tocaram no Cristo, que além de estar morto, estava todo sujo de sangue. Se uma mulher menstruada não podia ir para o templo, porque estava impura e tinha que passar muitos dias em casa até purificar-se da sua menstruação do mês, além de Jesus estar morto, Jesus estava com abundância de sangue coagulado, sangue também fresco, sangue vivo escorrendo por todos os membros do seu corpo. É impressionante ver que a exposição de José de Arimateia e Nicodemos, sem falar na exposição da Santa Virgem, cujo corpo de Nosso Senhor foi depositado no seu colo. A ternura e o afeto de uma vida virtuosa. Com relação a este ponto, quero destacar e dar ênfase que uma vida virtuosa, como valor do reino de Deus, passa exatamente por uma vida sacramental, necessidade da Eucaristia, amor pela Eucaristia, para que eu me transforme numa pessoa verdadeiramente eucarística. Gostaria de forjar uma outra expressão, uma pessoa essencialmente eucarística. A vida virtuosa que leva imediatamente para uma autêntica vida sacramental, não só no que diz respeito à minha pessoa, mas ampliar as relações, não facilitando no sentido de diminuir a doutrina para facilitar para todo mundo, mas levando a pessoa a uma compreensão a respeito do estado de vida que leva hoje, para que ela esteja à altura de corresponder ao que Deus espera dela. Aquela família, as pessoas não estão batizadas, não têm o sacramento da crisma, não têm o matrimônio, não se confessam há anos.
a modalidade da minha fé, o meu temperamento, o meu exemplo, a minha vida servirá de motivação para que as pessoas outras possam fazer uma adesão incondicional ao reino de Deus. E assim como o nosso amigo, Padre Jailton, hoje de manhã falou com bastante ênfase sobre a ideologia de gênero. Eu estava ali confessando, um ouvido eu estava ouvindo o pecado das pessoas, o outro ouvido estava aqui. Falou da ideologia de gênero, falou dessa coisificação da fé, e nós temos um autor inglês, Chesterton, que está sendo descoberto aqui no Brasil, e os seus livros estão sendo publicados pela editora Ecclesia e pelo Cultor de Livros, só para citar duas editoras. Chesterton tem um livro que diz assim: A Coisa Porque Sou Católico. Vale a pena fazer a leitura daquele livro, porque Chesterton não era católico e tornou-se católico, assim como Newman, que Papa Bento XVI foi lá nos Países Baixos, visitou a rainha em Londres e fez a beatificação do cardeal Newman, que era anglicano e tornou-se católico. Processos de uma vida virtuosa que passa por uma vida sacramental. Jailton, o que eu pude distinguir, o que eu pude escutar com clareza, falou abertamente contra a ideologia de gênero e falou contra essa guerra dos sexos, o feminismo doentio que tenta brigar contra o homem querendo criar um obstáculo. E aqui a minha palestra termina. Depois de uma vida virtuosa, passando por uma vida sacramental, os valores defendidos por Jesus. É um valor do reino de Deus. Aquilo que é patrimônio da nossa fé e que foi dado e apresentado pelo próprio Jesus são temas inegociáveis. E eu não acredito que Deus esteja oprimindo nenhum de nós e use a religião para reprimir-nos e para humilhar-nos, mas exclusivamente para libertar-nos e salvar-nos. Valores que não podem ser negociados, valores que devem ser protegidos e defendidos por todos nós, porque aquilo que nós recebemos na fé é um patrimônio que nós não podemos jogar fora. No rito tradicional do batizado, no rito de São Pio V, quando a criança é acolhida na porta da igreja, o sacerdote pergunta: fulano de tal, o que pedes à igreja de Deus? A resposta: a fé. Por que pedis a fé? Para alcançar a vida eterna. Guardem essa frase dentro do coração de vocês e que essa frase possa produzir o seu efeito de lubrificação, de purificação e de salvação. Estamos aqui humildemente para nós alcançarmos a salvação, para nós alcançarmos a caridade. Começamos pela fé. Você já prestou atenção que sem a fé nós não chegamos aos dois maiores estágios, a esperança e a caridade? Por exemplo, a lista que São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios. Quais são os dons carismáticos? Qual é a lista que São Paulo apresenta? Lá no finalzinho da lista, o primeiro dom é o dom das línguas, o menorzinho de todos. Na parte central da lista está o dom da fé. E no topo da lista está a caridade. O que é que a palavra de Deus está querendo nos ensinar? Que existem passos metodológicos que se sucedem. O dom das línguas, se ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e se for útil à comunidade, e se o Espírito Santo também dá o dom da interpretação, porque não adianta orar nas línguas se não tiver interpretação imediata. Pode virar ostentação, pode virar vaidade, e o que é pior de tudo, pode virar um escândalo. Uma pessoa que não entende dessas coisas místicas, vê aquilo lá e fica todo confuso e atrapalhado, e pode até achar que a origem daquilo tudo não é de Deus e não vem de Deus. Por isso que na lista oficial da Bíblia, São Paulo coloca cada um no seu devido lugar. Aqui embaixo, no meio e no fim. Então nós vamos passando por um processo metodológico até chegarmos ao dom mais elevado do amor, da caridade.
E na escalada apresentada pelas virtudes teológicas, nós temos a fé, a esperança e a caridade. O que é que você está pedindo hoje no dia do seu batismo? Eu vim pedir a fé. Para quê? Para alcançar a vida eterna. Se nós corrompemos a fé, se nós atrapalhamos a doutrina, se nós confundimos as pessoas, se nós de maneira leviana confundirmos a fé e a doutrina, nós vamos tirar o tapete, as pessoas vão escorregar e cair, não vão ter mais esperança, vão cair no desespero. E o desespero é uma porta escancarada para a perdição eterna. Aqui, aos pés de Nossa Senhora de La Salette, pedindo a intercessão dos anjos e dos santos da corte celeste, pedindo que o reino de Deus entre definitivamente em nossa vida, que nós possamos aderir a Deus através de uma convicção religiosa, praticando a religião e tendo uma vida eminentemente eucarística. Nós queremos ter a fé no tamanho suficiente para que nós possamos progredir e alcançar a estatura de Jesus, uma vida virtuosa, uma vida sacramental, com valores inegociáveis, e especialmente nessa hora difícil que estamos passando, defendendo a vida, desde a sua concepção até o seu fim natural, não consentindo com nenhuma lei arbitrária que venha atentar direta ou indiretamente contra a inviolabilidade da vida e a indissolubilidade do matrimônio, reconhecendo que a vida, que é única e que é um dos vários dons de Deus, foi dado como mecanismo de defesa da própria criatura humana, para que nós possamos nos santificar e santificar as outras pessoas que entram na nossa vida. E se nós podemos orar uns pelos outros, com certeza pedimos a poderosa intercessão de Nossa Senhora de La Salette, que no seu pranto, na aparição do dia 19 de setembro, que era a festa de Nossa Senhora das Dores, por que Nossa Senhora chora? Por causa da gravidade dos nossos delitos e dos nossos pecados. Que Nossa Mãe Santa proteja o Brasil. Que esta nação, outrora bem católica, bastante católica, volte a aderir a Deus, cumprindo os mandamentos e amando com fidelidade a Deus sobre todas as coisas, como diz o Salmo número 118, versículo 1. Feliz o povo que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que Nossa Senhora dê a cada um de nós o progresso na fé, liberdade, consciência cristã e a tranquilidade de cumprir a nossa fé no seguimento a Jesus Cristo e na construção do reino definitivo de Deus. A hora de Deus chegou. Ela passa por nós, por nossas escolhas e por nossas decisões. Tenhamos lucidez e clarividência para ajudar os nossos irmãos a caminhar na fé, sentindo sempre o apoio incondicional de Deus e da sua esposa, a Igreja, que está neste mundo para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Muito obrigado.